Isto não é uma biografia. Conta algumas fases da minha vida, aquelas que eu considerei as mais significativas. O livro começa pela minha vinda para Lisboa para estudar, porque na minha terra não havia escola, havia a 15 km em Torres Novas, mas era uma escola industrial e eu não tenho mínimo de jeito nem para desenho, nem para trabalhos manuais. Portanto, vim para Lisboa frequentar uma escola e fazer o curso comercial. Quanto à minha vida em Lisboa, eu vim para casa de uma prima da minha avó que eu não conhecia, pessoas que não conhecíamos. O mundo era diferente, o mundo do colégio quando eu fui, que eram os salesianos, era diferente. Eu era gozado porque não vestia a moda de Lisboa, não falava a moda de Lisboa. Depois deu-se uma situação engraçada, tínhamos um torneio interno de futebol e a equipe que era daquele ciclo era dos mais novos, nunca tinha ganho nenhum jogo e eu ao meio do jogo entrei e marquei 2 golos, não ganhámos, empatámos. Então passei a ser reconhecido como igual aos de Lisboa, marcava golos e tudo. Convivi sempre com miúdos dentro de mim e mesmo em adulto sempre me senti miúdo. Quando falo em miúdo e adulto, eu fiz muitas coisas dessas. Ou seja, eu se calhar muitas vezes não reagia racionalmente, era emocionalmente. Neste momento há claramente um processo de fusão entre o miúdo e o adulto. O miúdo cumpriu a sua função e o adulto agora tem menos margem para ser miúdo. Gostou muito, muita lágrima, muita coisa, mas gostei muito. É um testemunho essencial. Um testemunho essencial porque retrata, por um lado, as dificuldades que alguém que vinha de fora encontrava quando chegava a Lisboa e, por outro, porque retrata aquilo que foi muito do século XX português na primeira pessoa, ainda que por intermédio do narrador. E por isso acho que essa é também uma história muito necessária e muito importante de se ler e de ser publicada. Felizmente foi. Foi para mim, como disse, também uma grande honra poder escrever para o António Anastácio. Eu confesso que o primeiro capítulo que li, logo com o maior interesse, foi o da experiência autárquica, porque interessava-me muito conhecer as sensações na primeira pessoa daquilo que foi o grande presidente António Anastácio, ainda que do ponto de vista político estejamos muito distantes. Depois, foi também a honra de escrever para um amigo, não é? E faz falta nós podermos escrever para os nossos amigos, podermos demonstrar aos nossos amigos que gostamos deles, que são importantes, que vale a pena arriscar e editar um livro. Eu acho que também que nós hoje em dia não temos lido muito aquilo que são os testemunhos da geração que fez o 25 de Abril, que viveu em ditadura, que passou para a liberdade e depois para a democracia. E isso é muito importante perceber o que é que aquelas pessoas sentiam e como é que isso é importante para o país que temos hoje. Se nós perdemos este capital de história, perdemos muito daquilo que é a nossa história, portanto perdemos muito daquilo que é o nosso futuro, certamente. Uma história de vida que, ao fim e ao cabo, reflete a geração que é dele. E é muito importante nestas idades, que ele está agora com perto de 80 anos, é muito importante que escrevam e que deixem para a memória futura tudo aquilo em que eles participaram, deixar forma de perceber quais eram os princípios que o levaram a estar tão convicto nesta participação cívica, e isso é muito importante como exemplo, de facto, para os jovens, nas escolas ou fora das escolas. É com muita satisfação que participo nesta homenagem ao António Anastácio. Eu coexisti com o António Anastácio enquanto responsável por uma escola e ele responsável pela Junta de Freguesia, e sei do seu empenho e de toda a sua disponibilidade e do que deu à freguesia e da colaboração que sempre teve com a escola e do apreço que teve pela escola, o que para mim é sempre muito grato. Portanto, acho que este testemunho, estas memórias dele, que ainda para já, enfim, ele é meu contemporâneo, mais ou menos, que passando por um século que é metade do século XX, segunda metade do século XX e agora já quase um lustre do século XXI, são com certeza memórias muito ricas que passam por uma sociedade muito diferente em que vivemos e onde hoje vivemos completamente diferente
e portanto eu acho que o testemunho dele, do homem que chega a Lisboa, eu já li o livro, ou o miúdo que chega a Lisboa e que procura e que tem as lutas de todos nós e que procura instruir-se e que se põe ao sabor da sociedade e que luta numa guerra injusta que todos sabemos, mas para onde nos atiravam, e portanto eu acho que são memórias muito importantes e que para a freguesia lhe deve muito e que de facto hoje esteve aqui patente que ele tem aqui muitos amigos. Quando esse amigo, para além de ser um referencial de afetos, é um referencial enquanto homem, progressista, humanista e também um grande autarca, é uma alegria profunda poder participar também neste momento. O Anastásio deixa neste livro muito das suas memórias que partilhou com muitos e com muitas. É um homem que dedicou toda a sua vida à causa pública e às pessoas. E eu posso dizer, como há pouco escrevi, de forma breve e de forma sumária, que ele é também um referencial para mim enquanto autarca. Aprendi muitas coisas com o António, aprendi o gesto da proximidade, e esta iniciativa, para além da simbologia que tem, que é cheia, carregada de afetos e de amizade, tem também um caminho que ele construiu no Concelho de Almada e muitos revêem nele. A minha vida enquanto autarca, como que se plasma, se assim puder dizer, no exemplo do António Anastásio. E, portanto, é o respeito à amizade que me traz aqui, mas acima de tudo notabilizar um homem que tudo deu à sua terra. O Anastásio interpreta muito bem aquilo que eu sinto na dedicação do serviço público e das pessoas, da dedicação às pessoas. O trabalho produz efeitos e o trabalho constrói caminhos, mas com as pessoas, ao lado delas e com elas. Um prazer e uma honra estar cá, ainda por cima tratando-se de um ex-autarca que eu sempre admirei. António Anastácio, quando eu iniciei das minhas lides políticas, era uma pessoa incontornável aqui a nível autárquico e foi sempre uma pessoa que, portanto, um homem honrado, cheio de ética, batalhador, firme nas suas convicções. Lembro-me, pronto, e de facto ele para mim é o modelo que eu gostaria de ser enquanto neste momento como autarca. E independentemente de todos os afazeres, não poderia deixar de estar aqui para lhe prestar esta homenagem que acho que é extremamente justa. Uma iniciativa interessante do António Anastácio. Calculo que tenha sido muito difícil revisitar todo o passado, enfim, um passado doloroso por vezes, mas julgo que é um testemunho muito importante da nossa história recente, desde realmente a guerra colonial até ao 25 de Abril e até à atualidade. De qualquer maneira, eu não podia deixar de estar presente nesta apresentação, primeiro porque durante longos anos, quando o António Anastácio era presidente da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica, eu era presidente da Assembleia de Freguesia e, embora de forças políticas completamente diversas, tivemos sempre um trato impecável, construtivo, sempre em defesa da população, que era esse o objetivo dele e também o meu, de maneira que não poderia realmente deixar de estar presente, porque foi uma amizade que se foi sedimentando no trabalho, na luta política e na defesa das populações. É de facto um trabalho onde ele nos fala das suas memórias, da sua vivência desde Alcanena, quando veio muito jovem, está depois de 12 anos, depois de todo o seu trajeto, portanto em Lisboa, a juventude, a guerra colonial, o 25 de Abril como viveu intensamente, a sua atividade profissional e os 16 anos que marca este conceito, portanto como autarca, na altura portanto, que a Charneca de Caparica era um caos urbanístico, portanto ele tem um papel portanto, fundamental nas obras que realiza, mas também com o seu espírito de harmonia, portanto, tolerância, que marca, isso é extremamente importante para caracterizar a pessoa como ele, com verticalidade, com honradez, com abnegação, portanto,
à comunidade e ao próximo. Acho que foi um momento bonito, foi um momento, portanto, muito importante para a autoestima identitária, portanto, dos charnequenses e de todos nós almadenses que conhecemos o António Anastácio e que o admiramos. O contexto em que o livro é apresentado é na nossa junta de freguesia, neste auditório da junta de freguesia, que tem exatamente o nome do António Anastácio. E não tem o nome do António Anastácio naturalmente por acaso, é porque é merecido. O António Anastácio é uma figura grande do movimento autárquico do Conselho, mas é um autarca de referência, não só no Conselho, naturalmente que o é, mas aqui na nossa freguesia. O António Anastácio marcou uma época e deixou um exemplo. Isso é importante hoje estarmos aqui. O ele ter-se disponibilizado a escrever um livro, então, é espetacular e é de facto um grande contributo para todos nós podermos seguir o exemplo que ele nos deixou. É muito importante para nós termos o nosso António Anastácio da nossa freguesia hoje aqui a lançar o seu livro. Levar este contributo que o António Anastácio nos deixa aqui. Eu diria que este livro, para além de ser um documento autobiográfico, um documento histórico também de várias épocas, da época do antes e do depois do 25 de Abril, é um livro também didático. E como didático que é, seguramente que as escolas teriam a ganhar, teria sido muito interessante para a juventude da nossa freguesia, do nosso concelho, e eu espero que aqui na freguesia, mas não só, como disse, e a Câmara certamente que tomará essa iniciativa, no Concelho de Almada, divulgar este livro nas escolas era muito, muito importante. É bom ver mais de 120 pessoas neste auditório para o lançamento do livro do António Anastácio. É uma autobiografia também, algumas passagens da vida dele. Achamos que este auditório, que tem o seu nome, portanto, foi uma forma de nós também o homenagearmos aqui há pouco tempo, o auditório António Anastácio, foi uma forma de nós darmos uma homenagem, portanto, e agora com o lançamento do livro é uma espécie de complemento também, e é importante que ele se sinta em casa. Esta é a casa dele, foi a casa dele durante 16 anos, é um homem de enorme sensibilidade, é um homem tolerante e fazem dele um ser humano único, portanto, e por isso é que nós também queremos que ele continue a estar aqui dentro da sua casa, aqui na freguesia, que nos visite, que faça aqui as suas intervenções e se nós olharmos para o passado recente, o António Anastácio tem participado praticamente em todos os eventos da Junta, tanto culturais como até de lazer, tem participado connosco em tudo. O António Anastácio é um homem que tem um posicionamento, é um homem que além da sua honestidade intelectual, é um homem de princípios. E eu penso que também é um homem da freguesia, um homem do concelho, portanto, ele também pode, e eu concordando com essa ideia, marca em certa medida também a nossa identidade, o que somos como comunidade. Portanto, ele foi o participante ativo, ajudou a construir a Charneca, andou a construir o Concelho de Almada. Portanto, se calhar esta visão, esta forma ética que ele tem perante as questões que lhes foram colocadas e hoje a visão que tem da vida, devia ser também, se calhar, um livro que pode ser e deve ser também deve ser colocado nas escolas, deve ser colocado nas bibliotecas do Concelho de Almada, porque ele é um cidadão do Concelho e, em particular, e que me honra muito, um cidadão de Charneca da Caparica. O António Anastácio, a gente tem que o estimular e vamos, a Junta de Freguesia, vamos continuar a estimulá-lo a escrever e a estimulá-lo a refletir sobre a freguesia, sobre o Concelho, sobre o país, sobre o mundo, porque a sua utilidade, e nós desejamos que ele esteja connosco muitos anos, é de uma enorme sapiência, de uma enorme capacidade de pensar fora da caixa, e por isso é que nós, como disse há pouco e volto a frisar, queremos que ele continue connosco e que nos ajude também a criar uma nova freguesia, no fundo a ouvir a sua opinião sobre aquilo que é o futuro da freguesia, mas acho que todos temos, o Concelho em particular, a ganhar com algumas coisas que ele escreve, e por isso tem sempre aqui na Junta de Freguesia a porta aberta, que é a sua casa.